Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo essa live. A gente está fazendo hoje mais uma live do projeto Cruz e Souza para Todos. Cruz e Souza para Todos, últimos sonetos para ver e ouvir, segunda edição. A tradução de 48 sonetos para Libras e produção de videobook bilíngue com audiodescrição e do audiobook em português. O projeto foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, edição 2021, e executado com recursos do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. O projeto é realizado em parceria com o IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, e profissionais e empresas parceiras que integram a equipe técnica do Programa de Formação Cultural Arte para Todos. Contamos com o apoio de divulgação da FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Hoje nós temos um encontro bastante especial e eu vou começar fazendo uma audiodescrição, né? Nossos colegas, nossos parceiros e as pessoas que vão acompanhar essa live que têm algum tipo de deficiência visual ou são completamente cegas. Eu sou um homem preto, meu nome é Robson Benta, eu sou um homem preto, com 58 anos, tenho já os cabelos grisalhos, estilo Black Power. Inclusive, isso dá o meu sinal em Libras, que é a minha mão com os dedos abertos em cima da cabeça, fazendo um movimentinho de abre e fecha, como se fosse uma aranhazinha andando na cabeça. A minha barba está começando a nascer agora, porque as pessoas pretas têm um pouco menos de barba, normalmente. Mas o cavanhaque já está totalmente branco. O bigode também, meu óculosinho. E eu estou com uma camisa social para o evento, que é preta com riscas brancas, fininhas, então ela parece mais preta, mas tem risquinhas na vertical brancas. Estou na sala da minha casa, no fundo aparece uma cortina da janela que tem lá atrás, quadros na parede do fundo e lateral, e a porta aparece aqui do meu lado esquerdo, que provavelmente para vocês vai aparecer na direita. Hoje a gente vai conversar com duas pessoas que estão dentro da produção do projeto Cruz e Souza para Todos. Nós entendemos desde sempre que é necessário que a gente faça sempre o trabalho para pessoas com algum tipo de deficiência, com a presença delas desde o começo. Antes da gente chamar nossos convidados, eu vou passar a palavra para a Caroline, que está aqui dividindo a tela comigo, que hoje vai fazer a interpretação. Então, Caroline pode dizer quem é você, como você é, para os nossos amigos também poderem ter uma ideia de como é a sua pessoa. Por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, pouco abaixo do ombro, liso, loirinho, mais ou menos. Eu estou usando uma camiseta socialzinha preta, um fone de ouvido preto também. No fundo, eu tenho um painel verde aí para ajudar na acessibilidade, né? Como eu sou muito branquinha, o fundo branco acaba atrapalhando um pouquinho, o verde ele ajuda, né, para ver melhor a imagem. O meu sinal na comunidade surda é apontando para os meus olhos, e a letra K da Libras, né, do alfabeto, então apontando para os olhos, e a letra K é o meu sinal, a minha identificação na comunidade surda, né, que aí eles identificam a Caroline com esse sinal e não precisa ficar soletrando o meu nome. É isso. Ok, obrigado, Caroline. Importante a gente ressaltar que o trabalho é para incluir também pessoas que não têm muito acesso à literatura do Cruz e Souza. Então, é importante que a gente, desde o começo, né, se preocupe que a pessoa entenda durante as lives não só os sonetos depois, mas também todo o papo que a gente vai ter, porque é bacana, né, que os professores também tenham esse material para poder usar nos debates em sala de aula. Então, vamos para a nossa conversa, e eu quero chamar primeiro a Núbia Amorim, que é intérprete de Libras também, parceira do Arte para Todos, mas que nesse projeto, além de intérprete, é também uma atriz, né, que interpreta
24 dos 48 sonetos que compõem essa segunda edição. Núbia, vamos então, você faz aí a sua apresentação, depois a gente chama o outro convidado. Por favor, seja bem-vinda. Olá, boa noite, bom dia, né? Boa tarde para quem está nos assistindo. E como o Robson já falou, meu nome é Núbia e faço parte do projeto Cruz e Souza. E eu sou uma mulher negra, né? Hoje estou usando um cabelo amarrado aqui, com um rabo de cavalo. Estou de blusa preta, o fundo é branco. Estou usando batom rosa e lápis nos olhos para ficar chique para a live. E vamos conversar bastante hoje sobre inclusão, né? Sobre o Cruz e Souza para todos. Obrigado, Núbia. Esqueci de falar o meu sinal, né? Em Libras, né? Estou sinal. sempre em Libras, né? O meu sinal em Libras, né? Para a comunidade surda é o N nas bochechas, por causa das sardas que eu tenho. N de Núbia nas bochechas. Ok, beleza. Então, vamos chamar o nosso outro convidado de hoje também, que é um grande amigo e parceiro do Arte para Todos, do Ímpar, e colaborou muito no Cruz e Souza como consultor de audiodescrição, que é o Paulo Suldovski, militante, né, da causa da pessoa com deficiência, sempre aí nas pautas do CONDE, já foi presidente do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. Paulo, bem-vindo. Diz aí para nós quem é você, como você está. Seja bem-vindo. Olá, Robson. Olá, Núbia. Olá, pessoal. Olá, Juliano. Olá, todo mundo que está assistindo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Gostei dessa iniciação aqui. Eu sou o Paulo Sudovski, com muito orgulho, consultor em audiodescrição aí do projeto Cruz e Souza para Todos pela segunda vez. Me audiodescrevendo, sou uma pessoa, um homem branco de 41 anos, cabelos escuros e calvos. Estou vestindo aqui um moletom azul, atrás de mim um fundo branco. Quero pedir desculpas aí para a comunidade surda. Aí, Núbia, eu nunca sei fazer o meu sinal. O surdo já me ensinou, mas eu acabo não decorando pela falta de prática que a gente tem, né? Então, estou aqui para a gente conversar, trocar uma ideia e falar um pouquinho dessa questão da acessibilidade, dessa questão do lugar de fala enquanto pessoa com deficiência visual aí, né, no projeto Cruz e Souza para Todos. Ok, beleza. Paulo e Núbia, então, bem-vindos. Quero ir nossa parceira. O Juliano está aí na retaguarda, operando o sistema. Quando nós pensamos, né, depois de 10 anos do Arte para Todos, em fazer um projeto com obras do Cruz e Souza, com uma tradução para Libras e com audiodescrição, também para as pessoas com deficiência visual ou baixa visão, eu senti que, para mim, era um pouco um resumo da minha história com a inclusão. Né? Nesses 10 anos, tendo contato com pessoas com deficiência, a gente acaba entendendo a real, né, da situação e entende, principalmente, que não dá para fazer nada sem que as pessoas estejam junto. Né? Então, aquele nada sobre nós sem nós, né, na prática, a gente começa a entender. E o caminho não é fácil, né? Não é fácil. A estrutura que precisa para a gente construir essa acessibilidade junto com as pessoas com deficiência, às vezes é uma coisa muito estranha para a gente, às vezes ela custa um dinheiro que a gente não prevê quem faz projeto e acaba criando, né, essa limitação, essa barreirinha que faz questionar. Mas, no Arte para Todos, como nós partimos do princípio de que dentro de cada corpo tem uma pessoa, então a gente considera que as pessoas têm vontades, têm desejos, têm necessidades e são diferentes. Então, o que uma pessoa precisa é diferente do que a outra precisa, muitas vezes, e nós vamos saber o que as pessoas com deficiência visual ou surdas precisam, conversando com elas, e isso não deve causar nenhum aborrecimento para a gente, porque, voltando para o começo, são pessoas. Então, eu queria começar essa conversa. Infelizmente, a gente não vai esticar muito a conversa, porque passada a fase grossa da pandemia, as pessoas, né, estão um pouco sem paciência para assistir. Nós queremos muito que as pessoas vejam e ouçam o que a gente vai falar hoje aqui. Então, ela vai durar aí uns 40 minutos, mas a gente vai colocar questões bastante sérias, né, para que as pessoas possam, a partir dela também, seguir o seu caminho, incluindo.
Núbia e Paulo. Vou fazer um comentário e vocês dois podem livremente se manifestar sobre isso. O contato de vocês, né, da Núbia com pessoa com deficiência, o Paulo não nasceu totalmente cego, né, foi aos poucos perdendo, uma certa altura perdeu e, né, percebeu a dificuldade, né, como é que é encarar o mundo, como é que as pessoas veem a pessoa com deficiência, qual é o acesso que as pessoas com deficiência têm. No caso da Núbia, né, como intérprete, o contato com as pessoas, reconhecendo as pessoas como pessoas, você não só executa a interpretação, né? O desafio do Cruz e Souza para a Núbia e para o Paulo, para a Núbia, né, que participou da lei da tradução, porque é uma tradução que foi feita dos sonetos, e do Paulo, né, o prazer de poder escutar sonetos com uma voz humana, né, que o leitor automático resolve muitas coisas para a pessoa cega ou com baixa visão, mas ela não traz, no caso da poesia, da literatura, aquele temperinho que pode, né, aproximar a pessoa mais da ideia do autor, né, do escritor, do poeta. Tá? Então, bem aberto a ideia que a gente ofereça essa conversa para que as pessoas ampliem o seu olhar. Não é para a gente dar a regra, dizer que esse é o caminho, mas para ampliar o olhar de quem está começando, contribuir com quem já está dentro da conclusão, a partir da nossa experiência. Porque a Cruz Souza é a questão racial, que o Cruz Souza era preto, é a questão do artista, que ele era um artista preto, eu sou preto, sou artista também, e como é que a gente traz isso sem trazer todos esses aspectos, né? Porque a gente fala de deficiência, fala de preconceito com o deficiente, e de preconceito com os pretos, preconceito com as mulheres, então está tudo num lugar só, não dá para a gente incluir só um pedaço, né? Só o ouvido, só o olho, e esquecer da pessoa, da cor da pessoa, do gênero da pessoa. Então, a conversa é bem abertona, é o nosso grande desafio, né? Como é que a gente vai chegar nesse lugar que seria, né, o ideal, que todos nós fôssemos vistos como pessoas e a gente não precisasse mais usar a palavra inclusão, porque ninguém assume que excluiu, né? Ninguém assume que excluiu. As pessoas já estão aí. Então, inclusão é uma palavra que já está meio saindo, a gente tem que criar vergonha na cara e fazer as coisas que precisam para que essas pessoas que existem, e não são poucas, desde sempre, tenham também o acesso e o direito de escolher se vão curtir ou não Cruz e Souza, mas conhecendo Cruz e Souza. Núbia, minha querida, posso começar com você essa primeira rodada, depois o Paulo fala para nós. Podemos sim. Quando você traz a palavra inclusão, né, até nos sinais, na Libras, a palavra inclusão ela vem também sendo transformada, né? Antigamente a gente falava inclusão. Olha só, inclusão, né? Não tem nada de inclusão. Aí observaram que esse Paulo, sinal de... Desculpa, Núbia. Para o Paulo entender vou explicar para sinal... ele. Vou explicar. Inclusão. Paulo, inclusão seria duas mãos, uma mão em cima da outra, tá? Coloca uma palma da mão, assim, com a palma da mão para baixo e a outra em cima. Então, seria esse sinal de inclusão. Aí os surdos olharam esse sinal e viram que tinha alguém oprimindo alguém, né? Alguém está por cima de alguém, né? Aí, o que eles fizeram? Pegaram esse sinal e tiraram a palma da mão de cima da outra e colocaram uma do lado da outra. Então, ficou, tipo assim, tá todo mundo no mesmo caminho, né? Tá todo mundo igual ali, tá todo mundo andando, todo mundo junto. Então, só aí, né, a gente já vê que a gente está evoluindo, sim. O que o Robson falou, realmente, a palavra inclusão, ela vem transformando a mente da gente, que daqui a pouco a gente nem vai mais usar, nem vai usar, nem esse a gente usa mais, e daqui a pouco a gente não usa porque vai ser naturalmente a coisa vai acontecendo, né? Mas ela só acontece por causa desses movimentos, né? Desses movimentos como Cruz e Souza, desses outros movimentos que vêm acontecendo aí, que a gente vem observando. Se não acontecer esses movimentos, vai ficar parado o negócio, não pode. A gente tem, como você sempre fala, a gente não dá para voltar mais, né? A gente tem que continuar. Só que, para que isso aconteça, eu, Núbia, tenho um olhar de intérprete, eu não tenho um olhar do surdo, né? Na questão quando a gente está ali fazendo todo o trabalho de interpretação e tradução, daí a importância, né, fundamental e primordial das pessoas
com deficiência em cada... dando as suas dicas. Precisa, é necessário. Porque eu, Núbia, não consigo entender a dimensão do que o surdo sente. Eu não consigo. Por mais que eu tente, né? Por mais que eu esteja há 20 anos nessa área, eu não vou conseguir nunca entender. Eu não passo a mesma coisa que eles passam. E quando começou esse projeto que você chamou Darley para participar junto com a gente, aí eu falei, nossa, aí sim, o negócio fica perfeito, né? Porque agora a gente vai ver a visão dele. E a gente também tinha assessoria ainda de outros surdos, a Dai. Olha, a gente fez esse sinal, ela ainda dava uns questionamentos, né? Ah, tá, se eu ver isso, o que eu vou entender, né? Então, precisa ter o olhar de todo mundo junto, né? Como esse sinal de inclusão que eu fiz, uma palma, as duas palmas da mão juntas, com todo mundo junto. E foi isso que aconteceu no Cruz e Souza. E acredito que é um grande exemplo e que pode ser realmente multiplicado aí por todo o Brasil, né? Por todo o Brasil, porque foi um super trabalho. Eu acredito que não tenha nada nem parecido assim. Não tem. Tudo divino mesmo, muito, muito, muito maravilhoso, muito lindo, porque foi feito por todas as pessoas. E quando todo mundo passar a fazer isso, todo mundo junto, mais uma vez eu vou repetir, né? Porque tem lá o Paulo, né? E a gente viu o depoimento, já vimos o depoimento, estou dando spoiler aqui, já vimos alguns depoimentos em algumas lives de quão emocionante fica para as pessoas cegas, né? Ouvir uma voz humana. E tudo isso se deu também porque tinha lá junto quem? O Paulo, dando as dicas, dando todo o suporte para a gente. Então, sem essa interação de todos nós, isso não iria acontecer. Beleza, Núbia. É importante essa parte que a Núbia coloca, porque assim, nós, do nosso lugar, sempre podemos fazer alguma coisa e nós aprendemos juntos, né? A arte me ajudou muito nisso, que a parte de cada um é tão importante quanto a minha, que comecei como ator, para que o espetáculo fosse lindo, né? E assim na vida, né? Eu devo entender que a minha competência na minha área, no meu lugar de ser profissional, ou de relacionar com as pessoas, é tão importante quanto qualquer outro pedaço, quanto qualquer outra existência. E assim a gente construiu o projeto, a gente aprendeu isso, a gente fez o projeto olhando para isso, né? Não é mais importante o Darley por ser surdo, não sou eu mais importante por trazer o Cruz Souza, não é mais importante a Núbia ou a Caroline aqui que está fazendo a interpretação. Nós estamos ocupando o papel que precisa, para que todas as pessoas fiquem à vontade, né? Porque elas não precisam aprender Libras de hoje para amanhã, não precisam aprender audiodescrição, não precisam entender todas as regras da ABNT sobre inclusão, mas precisam começar a encarar o tema. Obrigado, Núbia, por enquanto. Queridíssimo amigo, parceiro de trabalho, Paulo Suldowski, o tempo é teu. Imagina, Robson. Obrigado. Obrigado pelo queridíssimo, pelo amigo. Sabe que a recíproca aí é verdadeira. Obrigado, Núbia, pela descrição aí do sinal de inclusão. Realmente, acho que tem tudo a ver mesmo, né? Tem as coisas... isso é bom, isso é importante. A gente tem que sempre estar numa eterna evolução, numa eterna mudança. Falando desse projeto, falando do Cruz e Souza, da importância da gente ter esse acesso através de uma voz humana, eu sou muito grato, Robson, para os caras que inventaram os vários sintetizadores de voz que existem para as pessoas cegas utilizarem os seus leitores de tela, como tem tantos por aí hoje em dia, né? Eu uso um especificamente, que é mais antigo, porque, né, eu tenho 41 anos, então eu já uso ele próximo aí, antes de eu perder a visão eu já utilizava, então fazem aí quase 20 anos que eu já utilizo, mas hoje tem sintetizadores que foram se humanizando demais, mas nunca a ponto de trazer a emoção, de trazer a emoção da poesia mesmo, o sentimento na voz, porque é só uma voz humana que traz mesmo essa questão. Eu estava assistindo ontem um filme numa certa plataforma de streaming, aí eu ouvi e falei, esse filme aqui está sendo áudio descrito por um sintetizador. Aí a pessoa que está do meu lado nem... mas será? Eu não percebi nada. Falei, claro, porque tu não está acostumado a ouvir uma voz sintetizada, né? Não é o teu dia a dia, não é a tua rotina.
Na minha rotina, essa voz sintetizada, ela é algumas horas por dia. Então, eu reconheço. E reconheço uma audiodescrição sem sentimento, uma audiodescrição fria, uma audiodescrição tá lá, resolve também, ajuda também, mas não tem menor condição, né, de suplantar aí uma voz humana. Isso numa audiodescrição, que é um trabalho técnico, que você nem necessita de tanta emoção assim, né? Mas a gente já percebe essa diferença. Agora, num trabalho, né, do Cruz e Souza, uma coisa é você pegar, colocar no teu smartphone, pegar um PDF, pegar um arquivo em Word e colocar para o teu sintetizador sair lendo. Resolve, porque tu tem acesso. Porque antes a gente não tinha acesso a basicamente nada. Há pouco mais de 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, as pessoas cegas só tinham acesso à leitura através do Braille. Aí, com o advento da tecnologia, né, os sintetizadores foram evoluindo e a gente teve o acesso à leitura através do áudio direto transcrito aí feito pelo sintetizado pelo computador. Então, como eu falei, eu sou muito grato pelos inventores aí, por quem desenvolveu isso, porém, a importância de você ter um projeto do Cruz e Souza, os sonetos ali, através de uma voz humana, através da voz do Robson, que representa, sim, a imagem do Cruz e Souza também. O Robson que já atuou no cinema, né? O Robson que já fez o Cruz e Souza, o Robson que é o nosso Cruz e Souza, né? Da atualidade da nossa vivência, porque a história do Cruz e Souza é a história do Robson como um homem negro, como um homem preto, e muitas coisas elas ainda são bem parecidas, né? E aí, então, com certeza, a emoção que o Robson coloca nessa voz, a vivacidade, essa voz viva, emotiva, com certeza vai lá dentro da alma, né, da gente. Então, com certeza, traz toda uma diferença. E como tu falou no início, né, Robson, as pessoas até podem não gostar do Cruz e Souza. Elas têm esse direito. Só que a gente tem que dar esse direito para elas não gostarem, desde que elas conheçam, né? Então, se a pessoa não conhece, como que ela vai ter o direito de não gostar de algo que ela não conhece? E o projeto Cruz para Todos, ele traz isso para o cego, ele traz isso para a pessoa surda que não tinha acesso a lugar nenhum. Eu até digo que o cego conseguiria resolver, né? Como eu falei antes, colocar no PDF, colocar no Word ali, resolvia de uma forma mais fria, mas teria acesso. Não o acesso que tem, como na forma que eu já falei. Agora, e a pessoa surda que nem este acesso tinha? Porque a linguagem, né, utilizada, a língua portuguesa daquela época não é a língua portuguesa de hoje. Então, acho que, por enquanto, para não me estender demais, era isso, Robson. Ok. Vou levantar uma questão agora que tem... eu sou uma pessoa que pensa muito, né? Penso muito, olho muito para a minha realidade. O teatro, a arte me ajudou nisso, né? Me deu liberdade de pensar nas coisas fora da caixinha, fora do trilho original. E uma questão que eu tenho levantado mais recentemente para orientar, para nortear meu trabalho, né, com arte, com pessoas com deficiência, com todas as pessoas, é a seguinte: o que você não considera quando a pessoa é o outro, né? Porque quando eu sou atendido, mal atendido, quando eu recebo as coisas, eu sempre acho um lugar para dizer se está bom ou não está bom e sei do que reclamar, né? Poxa, não me entende, não me respeita, não. E quando a pessoa é o outro, né? Por exemplo, se a pessoa é cega, você vai justificar, mas já não tem o áudio, como é que é, o sintetizador, agora que é tudo? Oi? E se você não enxergasse, bastaria só isso? Né? Para a pessoa surda, mas a gente está traduzindo aqui para a língua deles, não basta? Não basta, porque é outra língua, né? Porque o vocabulário é diferente, porque a emoção não vai junto, assim como para a pessoa cega. Não vai junto a emoção com a palavra. E nós, ouvintes e videntes, sabemos que o texto foi escrito para provocar alguma coisa. O jeito de falar, porque as palavras têm, né, uma música. E o simbolismo uma das características do simbolismo é a musicalidade, com o uso daquelas palavras, de determinadas palavras. E isso não se resolve com o leitor e nem se resolve com a tradução literal das palavras para Libras, né? Então, a questão seguinte seria essa, né? Vocês convivem, o Paulo convive há muito tempo com a comunidade de deficientes visuais e a Núbia com a comunidade surda. Como é que é
né? O que vocês têm observado por parte das pessoas com relação ao acesso às coisas? Eu falei no começo, né? A inclusão é um negócio que deve ser jogado de lado. A Nath trouxe essa questão outro dia, e a Núbia fala que a comunidade surda já está também. Não é possível a gente incluir as pessoas em partes, né? Então, deixa ela ouvir. Depois a gente vai pensar na emoção. Deixa o surdo conhecer as palavras do texto. Depois a gente vai explicar para ele que isso tem música, que isso é diferente, que as palavras se repetem, e em português muitas palavras às vezes dizem a mesma coisa, são sinônimos, e o autor usa, mas para vocês não... Não, vamos fazer isso tudo numa vez só. O Cruz de Souza era preto, então ele... não conhecia, porque ele era preto. Né? A escola oferece materiais os mais diversos para os alunos, então você coloca o deficiente na sala de aula e depois você vai pensar se o material que ele vai ter acesso é coerente com, né, com as capacidades dele de entender, mesmo que não venha com a mesma emoção, com a mesma verdade. Então, falar um pouquinho do lugar de pessoa com deficiência para o Paulo e da Núbia, que tem uma convivência muito íntima, né, com a comunidade surda e escuta, né, as demandas e vê, né, ali em loco, no seu dia a dia, o quanto faz falta. E a Núbia tem um programa, um projeto bastante interessante, que eu não sei se é projeto, né? Mas a Núbia, no Insta dela, de vez em quando está fazendo ali a interpretação de alguns memes, né? Porque os TikTok da vida estão cheios de informação, de conteúdos que às vezes as pessoas não têm a mínima ideia do que é, né? Porque é um vocabulário que não faz parte, né, da Libras. E para o deficiente visual, a pessoa não tem noção. Né? O Instagram até, se o Paulo quiser comentar um pouco sobre as críticas, né, aos aplicativos aí de rede, como o quanto eles ainda precisam se adequar para contemplarem todas as pessoas. Estou tentando evitar usar a palavra inclusivo, né, para contemplarem todas as pessoas. Vamos começar com o Paulo agora. Paulo, manda ver. O que a pessoa com deficiência merece, né, Robson? Ela merece o melhor, como todas as pessoas recebem o melhor. Então, a gente... Vamos adaptar tal coisa, vamos fazer tal coisa. Não, vamos fazer o melhor, porque todas as pessoas merecem o melhor. E a pessoa com deficiência é uma pessoa como, né, todas. Somos todas pessoas iguais, todas as pessoas que merecemos o melhor sempre. Tu falou uma questão ali, né, Robson, um meme. Eu até hoje não consegui entender o que é o meme. Tal coisa virou meme. Eu até hoje não entendi o que é o meme. Né? Até hoje eu sou uma pessoa com deficiência visual, né? Enfim, não tenho acesso visual a essas questões. Infelizmente, para mim, eu não sei te dizer o que é um meme. O que é um GIF? Um GIF, alguém me disse que é várias imagens que circulam rápido. Assim, eu não sei o que é um GIF também. Parece uma coisa simples. O que são figurinhas que as pessoas encaminham umas para as outras? Eu também não consigo saber o que são aquelas figurinhas. Com relação aos aplicativos, vamos lá, o que está em alta agora é o Instagram, né, que está todo mundo utilizando, e o TikTok. O TikTok eu instalei um dia e desinstalei, porque não tive acesso àquilo da forma que deveria ter. Não sei qual botão que eu estava clicando. Não teve acesso, né, Paulo? Não teve acesso. O Instagram, eu tenho ele, tá ali, faço publicações, mas, né, publico e saio, porque eu não tenho paciência para ficar naquilo, porque ele lê muita coisa inútil, o leitor de tela lê um monte de coisas estranhas que não dá para entender. Ele mistura português com inglês no sintetizador de voz de qualquer leitor de smartphone ou do próprio computador. Basicamente é uma questão, o Stories, a gente não tem acessibilidade nenhuma naquilo ali, a gente não existe, então as pessoas estão comentando, viu o Stories do fulano, viu o Stories... Não, a gente não tem acesso nenhum àquilo ali. Então, ou seja, a gente está sendo tirado de cena, sendo excluído mesmo na época que se fala, como vocês falaram tanto dessa questão da inclusão, então a inclusão mesmo virou palavra, porque na alta tecnologia que trouxe muita coisa boa para a gente, ao mesmo tempo também trouxe uma grande exclusão quando a gente fica até fora dos assuntos mesmo, quando a gente está, né, numa roda de conversa e tal, as pessoas estão ali comentando os stories uns dos outros e a gente nem sabe o que aquilo estava lá. Mas tu coloca stories? Coloco porque colocar a gente não consegue ver o dos demais. A gente não consegue ver também quem viu o nosso, quem comentou o nosso. No meu eu coloquei até uma mensagem automática dizendo que se a pessoa quiser falar comigo, manda mensagem via WhatsApp ou por outro lugar, porque ali eu não vou responder ninguém, porque ali não tem condições de responder, né? Então,
A gente fala tanto dessa questão da inclusão, mas as grandes Big Techs aí ainda estão bem atrás. Eles criaram agora, pouco tempo atrás também, uma descrição automática, um texto alternativo. Ajuda sim. Num folder que esteja escrito ali alguma coisa e tal, ele reconhece até os caracteres, ele lê de alguma forma, faz uma CR ali, ele identifica duas pessoas que parecem estar na praia, duas pessoas em uma mesa, ele identifica algumas coisas, mas não é, como eu falei antes, né? Não é uma questão humanizada, não é uma questão feita por um ser humano. Então, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela tem as suas falhas e com relação à acessibilidade, a gente tem que melhorar e muito. Como eu falei, só para terminar, no começo eu falei, a pessoa com deficiência merece o quê? Merece o melhor. Por quê? Porque todas as pessoas merecem o melhor. E a pessoa com deficiência da mesma forma. Perfeito, Paulo, perfeito, perfeito. Eu vou fazer um comentário rápido. Pausa para lembrar vocês dois que vocês precisam indicar um soneto para o Juliano exibir daqui a pouco, que ele esqueceu de pedir para vocês, que a gente tem colocado um soneto do convidado, tá, Paulo? Se tu souber um de cabeça aí que tu curtiu muito, ou vai pensando aí, a Núbia também, tá? Vou retomar. Então, Paulo, a observação que eu queria fazer é assim, a importância de abrir para você falar, para que as pessoas saibam de uma pessoa que tem a deficiência visual, qual é a necessidade, qual é o sentimento dela com relação às coisas que já existem e às coisas que faltam. É muito importante que isso fique registrado na live, porque não sou eu dizendo que quero criar um acesso para a pessoa com deficiência, é a pessoa com deficiência dizendo, olha, eu não estou acessando isso do jeito que é. Para que eu acesse, precisa mais isso, mais aquilo. Porque senão a gente vai ficar se enrolando. Ok, não quer fazer? Não faz. Mas não pode dizer mais que não sabia que faltava, que não sabia como fazer para entender o que falta. Certo? Beleza? A gente tem mais um tempinho aí, temos sonetos, né? Nós temos pedido para que as pessoas escolham um soneto, né? As pessoas que são convidadas da live, para que as pessoas que vão acompanhar a live depois tenham assim, um gostinho do que é o projeto, né? Tenham uma ideia, e depois acompanhem lá no nosso canal, né? Robson Bento, Arte para Todos, a íntegra, né? São 48 dessa segunda edição e mais 48 da outra. Né? O Últimos Sonetos, que foi o livro que o Cruz de Souza escreveu praticamente no final da sua vida, né? Morreu aos 37 anos de tuberculose, por isso falam muito da morte, falam muito dessa avaliação da obra dele, da relação das pessoas com a vida, com a morte, com as pessoas pretas, com os artistas, porque ele estava, de fato, morrendo. Núbia, então, fala um pouquinho para a gente, enquanto o Paulo ali dá uma refletida maior, para depois a gente fazer a finalização, depois dos sonetos que vocês escolheram para a gente apresentar. A tua leitura sobre essa questão, Núbia. Então, o Paulo trazendo todas essas questões, né? A gente que é evidente, né? A gente, quando está em convívio com as pessoas cegas ou baixa de visão, a gente até se atenta. Mas quando a gente sai um pouco do convívio, às vezes a gente esquece, gente. Até né, a questão até de intérprete. Não, vamos fazer isso. Aí esquece do intérprete. Eu lembro que eu sou intérprete, né? Mas em outras situações, de uma forma geral, as pessoas passa batido, tá? Infelizmente, ainda. Uma vez até eu tava com uma pessoa acho que foi foi no estabelecimento, assim, que tinha de senha, sabe? Tem a senha lá e tem os números que vai chamando a pessoa e tinha o barulhinho. Aí e uma voz falava, senha tal. Aí eu falava, mas para que tudo isso? Eu falei, para as pessoas cegas, para as pessoas surdas, para que elas tenham acesso às suas senhas, porque daí elas conseguem ir àquele local. Já pensou se não tem ninguém falando e não tem nada ali escrito? Como é que ia ser isso? Né? Então, assim, gente, é uma coisa do cotidiano, da senha, uma senha, de uma fila, de um médico tá lá e o médico falar lá o número da senha, o nome da pessoa, e o surdo não vai ouvir, né? Não vai entender. Então, são coisas assim, ó, que é do nosso dia a dia. E aí a gente traz as redes sociais, é do nosso dia a dia, né?
e a gente precisa realmente lembrar. E a gente precisa não só lembrar, fazer com que isso seja natural. Quando eu trago algumas coisas ali no TikTok, no Instagram, né? Alguns memes que Paulo, assim, eu entendo ali no caso dos memes que eu faço, são coisas de piadas, sabe? Piadas. Geralmente são piadas, assim, de relacionamento, de amizade. E só que o que acontece nesses memes? Ela tem um duplo sentido e é muito difícil passar para Libras o duplo sentido. Você, que é uma pessoa ouvinte, Paulo, você vai entender, sabe? Aquele joguinho de cintura, né? É uma coisa, mas quer dizer outra, né? Você, como uma pessoa ouvinte, vai entender. O surdo, ele não consegue entender isso. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. E, às vezes, quando a gente joga isso para Libras, não tem graça. Não tem graça. Porque não deixa nesses dois mundos, entendeu? Aquela, né? Que quer dizer uma coisa no sentido figurado, sabe, Paulo? Tipo, uma coisa assim que está no meio termo das coisas. Núbia, desculpa, exatamente, porque nunca esteve no contexto da pessoa. Então, a primeira vez que aparece, o que é isso? Como o Paulo agora fez o depoimento, que é importante que as pessoas entendam. O que é um meme? Pois é, eu até agora não entendi se é um meme? cartaz, se é um vídeo. Isso. Não consigo entender o que é um meme. Beleza? Nós vamos fazer uma aulinha com o Paulo, mas fica dito aí para as pessoas, né? Às vezes a gente tem amigos cegos, fica fazendo as brincadeiras, e eu não reclamo, mas às vezes a pessoa vai dizer, pô, manda as coisas lá para o Paulo, ele só manda aquela resposta automática. Importante ouvir a versão. Ele não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Núbia, vamos fazer uma pequena pausinha para a gente ver 2 sonetos, o que você escolheu e o que o Paulo escolheu também. O Juliano já está com eles engatilhados ali. E a gente volta para o último pedaço da nossa fala. A Núbia conclui depois a dela. E eu quero fazer só um toquezinho final para vocês arrematarem, beleza? Vamos deixar o Juliano colocar os sonetos aí. Com você, Juliano. Almas indecisas. Almas ansiosas, trêmulas, inquietas, fugitivas abelhas delicadas das colmeias de luz das alvoradas, almas de melancólicos poetas, que dor fatal e que emoções secretas vos tornam sempre assim desconsoladas na pungência de todas as espadas, na dolência de todos os ascetas? Nessa esfera em que andais sempre indecisa, que tormento cruel vos nirvaniza? Que agonias titânicas são estas? Por que não vindes, almas imprevistas, para a missão das límpidas conquistas e das augustas e imortais promessas? Na luz. De soluço em soluço a alma gravita, de soluço em soluço a alma estremece, anseia, sonha, se recorda, esquece. E do centro da luz dorme contrita. Dorme na paz sacramental bendita, onde tudo mais puro resplandece, onde a imortalidade refloresce em tudo, e tudo em cânticos palpita. Sereia celestial entre as sereias, ela só quer despedaçar cadeias de soluço em soluço a alma nervosa. Ela só quer despedaçar algemas e respirar nas amplidões supremas. Respirar. Respirar na luz radiosa. Bom, então está aí para que as pessoas tenham o gostinho, né, do que é o nosso trabalho, essa descoberta que a gente fez juntos, da importância de colocar essa tela dividida em tamanhos iguais, né, porque eventualmente, normalmente a gente obriga a pessoa com deficiência auditiva a olhar lá para o cantinho, né? Então ela lê, né, na sua língua ou vê, então fica prejudicado de qualquer forma. Óbvio que isso não vai mudar assim de repente, porque a gente fez esse trabalho, mas é, né, uma forma de a gente mostrar por onde a gente deve caminhar, para de verdade, né, tornar acessível para as pessoas com a deficiência visual, com a deficiência auditiva, perdão. Bom, a gente está na reta final agora. A ideia, como eu falei no começo, não é deixar esse bate-papo muito comprido, para que as pessoas vejam até o final e se sintam motivadas, né, incentivadas a seguir no caminho. Núbia e Paulo, né, o que fica para vocês dessa experiência, né, como grande aprendizado para vocês enquanto pessoas, né? Enquanto pessoas que militam pela causa ou que são artistas, ou, no caso do Paulo, que tem alguma deficiência, o que fica dessa experiência do Cruz Souza para Todos, que vocês gostariam de compartilhar
para deixar mesmo questionamentos, A gente não veio para responder, né? Para deixar mais questionamentos para quem está acompanhando o projeto, para quem se interessa pelo tema, que eu acho que deveriam ser todos. Vamos encerrar. Então, continuando, para a Núbia arrematar, antes do poema, se ficou alguma coisinha pendurada, e fazer o fechamento dela. Por favor, Núbia. Então, eu acredito que o que eu achei mais legal, assim, até nessa segunda edição do Cruz e Souza, a gente fez a primeira, mas a segunda, a proposta que foi feita para o Darley, né, dele fazer, no primeiro ele fez 2 sonetos, não é isso? Se eu não me engano? Três sonetos. E aí, dessa vez, a gente dividiu, ficou metade para cada um, e eu achei que isso foi lindo, sabe? Foi fantástico mesmo, me emocionou bastante. E ver a capacidade dele de tradução, de conseguir guardar tanta informação na hora dos vídeos, que não é fácil fazer os vídeos, não é fácil fazer essa tradução, e mesmo depois que a gente faz a tradução, não é fácil guardar. Eu que sou ouvinte, eu consigo ouvir ali e vou fazendo a tradução, certo? Na hora da filmagem, mas o Darley, ele é surdo, então ele precisa guardar o máximo de informação possível. Então, é como um ator mesmo, ele ensinou como um ator, que grava na sua mente a sua fala, e ali ele faz em Libras. Decorou. Foi muito lindo isso que aconteceu. Decorou o texto, né? Decorou o texto e ensinou, né? Ele não só ensinou ali como um ator de uma novela, de um filme, né, de um filme de Hollywood. Foi muito bonito. Então, eu acho que foi a coisa mais marcante mesmo, foi essa autonomia dele de fazer tudo isso acontecer e de uma forma tão suave, tão linda, né? Eu acho que, para mim, essa segunda edição foi ainda mais forte do que a primeira. Beleza, a gente deu mais um passo, né, Núbia? Que essa é a ideia, sempre que a gente vá somando. E para você, meu querido Paulo, meu fã? Sempre, né, Robson? Fã e apaixonado por ti, pelo teu trabalho, né? Nunca canso de, né, dizer isso e do orgulho, né, que eu tenho de fazer parte desses projetos contigo. É bom a gente trabalhar com quem a gente gosta, com quem a gente admira, com quem a gente é fã. É uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que o principal recado, né, Robson, é possível, sim, fazer um trabalho acessível, de qualidade e que dê acesso para todas as pessoas. Você falou da janela grande ali, da janela do tamanho igual para todo mundo. Por que se a pessoa que não tem deficiência auditiva, mas não é surda, aliás, por que ela vê a tela grande e o surdo tem que ficar olhando para aquela telinha pequenininha ali da intérprete? Por que não pode ser todo mundo num tamanho igual? Como tu falou, não vai resolver, isso não vai mudar porque a gente fez isso aqui, só que isso aqui mostra que é possível fazer. Isso mostra que não perde qualidade nenhuma quando você deixa esse material acessível, esse material pronto para que todo mundo acesse. Muito pelo contrário, você amplia o foco, você dá acesso para as pessoas. É possível, sim, a gente que não enxerga ter acesso ao Cruz e Souza para gostar ou para não gostar, ou para não achar nada, mas desde que a gente tenha acesso de uma forma verdadeira, de uma forma humanizada como deve ser feito. Então, eu vou repetir mais uma vez. O principal recado que fica é que é possível fazer uma coisa boa, de qualidade e acessível, e ampliando ainda mais o público, que deve ser sempre, como eu falei, a pessoa com deficiência merece o melhor, não porque a pessoa com deficiência, mas porque ela é uma pessoa e porque todas as pessoas merecem o melhor. Beleza, meus queridos? Fica então, né? O que você não considera quando a pessoa é o outro. Eu queria lembrar, para a gente encerrar, que tanto os 2 videobooks e os audiobooks e as lives que a gente fez na primeira edição, que vão ser lançadas em breve dessa segunda edição, estão disponíveis gratuitamente no YouTube, no nosso canal Robson Benta, Arte para Todos. Esse projeto, nas 2 edições, foi selecionado pelo Prêmio Elizabeth Anderle de Apoio à Cultura, esse segundo na edição 2021, e executado com recursos do Estado de Santa Catarina por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Queria convidá-los também para acompanhar, né, as informações do IMPAR e dos nossos projetos no @BentaRobson
E no perfil do ímpar, @instituto_ímpar. Fiquem à vontade. As instituições que tiverem interesse em receber os arquivos para terem nas suas bibliotecas digitais, podem entrar em contato com a gente por um desses 2 contatos. A luta segue, seguimos fazendo arte para todos. Obrigado, Paulo, obrigado, Núbia. Carolyn, que está hoje fazendo a maratona da interpretação e também nos auxiliou nas gravações. Grande parceira, nos ensinam, vocês duas nos ensinam muito sobre como trazer a pessoa surda para mais perto das coisas que a gente está fazendo, e o Paulo das pessoas com deficiência visual. Juntos a gente vai construir isso. Eu não posso saber sem vocês juntos, assim como vocês não sabem das coisas que eu ofereço através do teatro e do meu conhecimento. E a gente não estaria aqui se não fosse o Juliano, que está ali na retaguarda, comandando, pilotando essa live. Obrigado, Juliano. Líderes, que também fez a produção executiva do projeto. Tem um monte de gente que esteve envolvida para que a gente chegasse nesse resultado final, tá, galera? Que é para deixar bem evidente, bem marcado, que as coisas precisam ser compartilhadas, não só na execução, mas no acesso, que todas as pessoas possam experimentar, possam conhecer. Núbia, Robson, só posso falar um pouco? Claro, com certeza, Núbia. Assim, para eu que sou ouvinte, ver em Libras e junto com o fundo musical que o Wilton, que a equipe do Wilton fez, sei lá, gente, fica uma coisa assim surreal. É muito, muito bom de ver. Parece que fica harmonioso, E tu olha assim, até a Carol estava falando outro dia. Ai, Núbia, eu não me canso de ver, não canso, eu olho assim, é bom de ver. Por quê? Porque é harmônico, a imagem, a luz, tudo. Então, teve uma equipe muito gigante, Teve Juliano, que está aí organizando, ajeitando o figurino, organizando tudo. Aí depois sai essa coisa completa, mas é uma galera incrível que está por trás. Então, eu quero agradecer também pela oportunidade de ter trabalhado assim com todo mundo, e foi muito, muito bom resultado, Sempre, o primeiro e o segundo, então, foi melhor ainda. Equipe generosa e extremamente competente. Valeu, galera. Acompanhem, sigam a gente, vejam as lives todas, escutem os sonetos, compartilhem com seus amigos, com seus conhecidos, assistam com seus amigos cegos, com seus amigos surdos, para poder falar de uma coisa que vocês viram e entenderam do mesmo jeito. Muito obrigado, a gente se vê por aí. Agradecimento FECAM, Federação Catarinense de Municípios. Produção e divulgação, AIC Gestão Cultural, Inclusão e Diversidade, Agência Aquele Trio, Futuro Coletivo Filmes, Clique Comunicação, Mundo New Comunicação, Estúdio Marcial Records, Mídia 4 Filmes. Realização: Prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, edição 2021. Fundação Catarinense de Cultura, Estado de Santa Catarina. Na sequência, as logos do IMPAR, Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento, e do Arte para Todos, Teatro e Desenvolvimento Urbano. Canal YouTube Robson Benta, Arte para Todos. Este videobook foi produzido em 2022 em Joinville, Santa Catarina, Brasil.